Meus irmãos, bom dia a todos, que a paz seja convosco, amém? Você pode permanecer assentado mesmo como está. Eu quero agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui mais uma vez para falar da palavra dele. Amém? Quantos estão felizes aí? Pode dar uma glória bem alta ao Senhor. Aleluia! Dias corridos, dias cheios, né? Eu conversava com alguém essa semana, pastor, mas está cheio de programação na igreja. Falei, obrigado, varão. Bem-vindo ao final de ano. Graças a Deus por sermos uma igreja ativa, que temos várias programações, né? E podemos estar juntos em comunhão. Irmãos, como a Jaqueline, eu não consigo, como a Jaque falou aqui, nós estamos estudando sobre corpo, alma e espírito. E nós temos algumas lições falando sobre o corpo, algumas lições falando sobre a alma e algumas lições falando sobre o espírito, amém? Antes que alguém possa, no decorrer da mensagem, falar, cara, que mensagem chata, é Bíblia, é ensino, como eu falei uma vez aqui, né, Bruna? É EBD, não é BBB, se fosse entretenimento seria BBB, mas é ensino da palavra, por isso que é EBD, e nós vamos aprender da palavra, nós vamos passear pela palavra esta manhã. Por que é importante nós estudarmos isso? Há alguns dias atrás, a doutora Ana, né, médica e especialista na neuro, né, ciência, ela falou da importância, numa das lições que nós tivemos no início aqui, sobre a importância de falarmos o cuidado, não só com o espírito, mas também com a mente. E hoje nós vamos falar um pouco da mente do ser humano, da minha mente, da sua mente. E se você ficar comigo por um pouquinho de tempo, tiver um pouco de paciência, eu tenho certeza absoluta que você vai entender porque muitas coisas desagradáveis, ou que você não gostaria, acontecem na sua vida e na minha vida. E nós vamos entender como nós vamos passar por isso e como evitar tudo isso também. Nós vamos dividir em 3 pontos a nossa ministração, amém? A palavra de hoje, o ensino de hoje, e você vai entender. Primeiro, nós vamos falar hoje sobre a alma. O espírito é aquilo que Deus deu, que se comunica, responsável por se comunicar com o Espírito Santo de Deus. Espírito do homem comunica-se com o Espírito de Deus, ponto. Corpo é a matéria, é isso aqui. Cadê o Igor? Igor perguntou, né? Se eu doar meu coração, o meu órgão, quando eu morrer, e a pessoa está lá, e Jesus volta, como é que vai? A pessoa não é crente, o coração dele vai para mim, isso é carne, e quando Jesus voltar, o pó, já está no pó, e quem morreu, vai para o pó, e a questão do mar, devolver os seus mortos, os seus corpos, essas coisas, isso é lá depois no juízo final, amém? É importante nós conhecermos a palavra. Pode doar órgão aí se você quiser, não tem problema. Se você tiver em Cristo, você vai subir tranquilo, tá? Irmãos, e o corpo é isso, é o pó, essa carcaça bonita que vocês estão admirando essa manhã. E a alma é responsável por fazer com que eu pense que eu sou bonito desse jeito, quando na verdade todo mundo vê que não. A alma é o sentimento, é a emoção, é o pensamento, é a razão, é o intelecto do homem. E muitas vezes a alma sofre, ou a alma sempre sofre, quando o espírito do homem não está em comunicação com o Espírito de Deus. E nós vamos ver o que é essa luta diária que nós temos na mente, para podermos falar sobre a arena da batalha da vida cristã. Vocês estão vendo aí, ó, o Varão soltou um vídeo aí, ó, pode deixar o fundo musical junto, Varão. Esse vídeo aqui é só um loop sem áudio. Olha o tanto de coisa que tem aí, ó. Vamos refletir um pouco nessa imagem? Do seu lado direito, à sua direita tem um cérebro aí, pode deixar aí, repetir aí várias vezes, Varão. Do lado direito tem o cérebro representando aqui a paz, e do lado esquerdo o caos. E nós vemos aí coisas sendo lançadas ao redor deste cérebro, é o meu e é o seu, é o seu sentimento, seu pensamento, sua alma, sua razão. Olha o que tem do lado esquerdo e olha o que tem do lado direito. Eu vou dar 1 minuto para você olhar essa imagem, olhar cada uma dessas coisas. EBD está firme e forte ali, ó, EBD ali, ó. Fui eu que fiz, por isso tem EBD ali. Aqui, ó, vocês viram as pérolas cantando aqui, ó?
Ali, ó, loirinha aqui, pastora Fátima. Olha lá, ó. Eu e o Ivo Júnior lá no canto, ó, brigando por causa de Flamengo e Palmeiras. A pombinha ali que representa a paz, o Espírito Santo, a Bíblia, o amor fraternal, a comunhão entre os irmãos, a harpa. Eu coloquei a harpa lá, que eu queria colocar a harpa cristã, ele me deu a de Davi, falei melhor ainda, né? E do lado de lá? Do lado de lá, olha só, Netflix, WhatsApp, Facebook, Twitter ou X agora, né? A galera discutindo ali embaixo uma mocinha ali, triste pelos cantos, sem depressão, ninguém me ama, ninguém me quer, Jesus não existe mais, e assim por diante. Eu gostaria que você entendesse que o cérebro que está à sua esquerda, a parte do cérebro que está à sua esquerda, ele se torna dessa maneira por causa das coisas que estão à esquerda. Não é diferente, não é o contrário. Não, eu estou com o cérebro dessa maneira e aí as coisas que estão à esquerda, não. E o cérebro, a parte que está à sua direita, ele se torna com paz, tranquilo, bonitinho, por causa das coisas que estão à direita. E aí eu quero que você faça uma autoanálise. O que é que tem permeado o seu cérebro? A gente está falando do cérebro, mas entendam, irmãos, por favor, que cérebro é alma, é coração, é sentimento, é razão, é emoção, é intelecto, está tudo dentro disso aí. A gente vai falar dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos. No que você tem pensado? Já que citou aqui um dos textos que nós vamos citar, e eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 4, nós vamos passear por alguns versículos deste. Quantos gostam de viver em meio à paz e quantos gostam de viver em meio ao caos? Quantas pessoas você já não encontrou por aí afora, não na sua casa, tá? Não tem, mas por aí afora, quantas pessoas você já encontrou dizendo, eu não aguento mais, é muita coisa, é muito trem, é isso, é aquilo, essa agitação, essa correria, é uma luta atrás da outra, é uma prova atrás da outra, é um problema atrás do outro, e não sei o que e tal. E a pessoa parece que não tem paz, pastor Ivo, não tem sossego. Ao invés de ler o versículo 8, eu gostaria que você lesse comigo o versículo 7 primeiro. Coloca aí, varão, Filipenses 4 e 7, por favor, NAA. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tudo isso está falando da alma. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Um coração conturbado, um coração sem paz, um coração cheio de problemas, que está inquieto, é um coração que não tem a paz de Deus. Porque a paz de Deus, vamos tirar a frase entre vírgulas, né? Que só acresce a paz de Deus, e vamos lá, ó, a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Então, se o meu coração, a minha mente, a minha alma está padecendo com essas coisas do mundo, está sem paz, está com problema, está um caos, você está inquieto, é porque está faltando a paz de Deus. O seu coração, a sua mente, a sua alma não estão guardados em Cristo. Não, esse está não. Não estão guardados em Cristo. E eu preciso guardar a minha alma, o meu coração, a minha mente em Cristo, as minhas emoções em Cristo, entregar para Ele. Weber, como é que a gente faz isso? Nós vamos entender aqui, vimos um pouco hoje na EBD, e você vai entender hoje como que você vai fazer isso. Volta para o versículo 6, varão, por favor. Propositalmente eu inverti, para que você possa agora entender como é que você vai buscar isso. Uma das formas é essa. Não fiquem, imperativo, é uma ordem, preocupados com coisa alguma. Não é assim, não fiquem preocupados com isso ou com aquilo. Não, ele está falando, não fiquem preocupados com coisa alguma. Livro de Mateus, capítulo 5, se não me falha a memória, Jesus ministrando ali o sermão na montanha, ele fala, né? Não estejais inquietos por coisa alguma.
ou quanto à vida de vocês. E ele cita, Celso, coisas específicas: comida, vestimenta, os mantimentos, as coisas básicas necessárias. Ele faz ali uma lista. Mas aqui na carta de Paulo aos Filipenses, ele não faz uma lista, ele deixa aberto: é coisa alguma, que nada nessa vida preocupe o seu coração. Que nada preocupe o seu coração. É uma das formas que você vai conseguir encontrar a paz em Cristo. E como é que eu vou fazer, Weber? Alguém me disse esses dias, falou: Weber, mas é natural. O Igor falou esses dias: cara, o único cara que eu vejo que não fica doido com situação X ruim lá é você. É porque é natural do homem ficar preocupado, ficar maluco com algumas situações. Mas porque o homem não tornou natural na sua vida a segunda parte desse versículo: sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Ou você acha que Deus não ouve os seus pedidos? Ou você acha que a Bíblia mente quando ela diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol ou debaixo do céu? A Bíblia não mente. Nós tivemos uma revista da IBD que fala que ela é infalível, ela é inerrante. A Bíblia é 100% verdadeira. Eu numa visita semana retrasada falei: ó, eu vou te dar um estudo sobre a Bíblia. A pessoa não é cristã, e eu vou falar da Bíblia porque é nela que eu vivo, é nela que eu acredito, e eu acredito nela de Gênesis a Apocalipse. Se for para eu duvidar de alguma coisa que está lá, eu não posso acreditar em nenhuma outra. Eu tenho que acreditar nela de Gênesis a Apocalipse. E a Bíblia diz: junta as coisas, juntemos as coisas. Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Nosso Pai ouvirá o nosso clamor. Se nós pedimos, pedi, dá-se-vos-á. Mas precisa que os nossos pensamentos, os nossos pedidos, aquilo que nos aflige, seja conhecido diante de Deus, pela oração, pela súplica e com gratidão. Nós fizemos um apanhado sobre o livro de Filipenses aqui na quinta-feira, onde os 3 conceitos básicos da carta de Paulo à igreja de Filipos são alegria, paz e sofrimento, né, Celso? Ele não fala de riqueza, ele não fala de prosperidade, ele não fala dos mantimentos que Epafrodito enviava para ele de Filipe até Roma, onde ele estava preso. Ele falou da alegria ao lembrar dos irmãos de Filipe. Ele falou da gratidão por eles compartilharem com ele da graça de viver o Evangelho e estar sobre a cruz de Cristo, e do sofrimento que eles compartilhavam juntos como igreja. Por que que Paulo tinha essa paz, alegria, gratidão no meio do sofrimento? Grave essas 3 palavras para o livro de Filipenses: alegria, gratidão, mesmo em meio ao sofrimento. Por que que ele tinha esses sentimentos? Nós falamos aqui em Filipenses, Paulo foi açoitado, ele foi preso, foi espancado. E por que que ele lembrava de Filipenses? A cidade de Filipe ficava feliz, tinha alegria, tinha gratidão, tinha paz no coração. Porque em tudo os pedidos dele eram conhecidos diante de Deus. E quais pedidos eram esses, Samuel? Na carta ainda aos Filipenses ele escreve: se preocupem com aquilo que é verdadeiramente importante. Pensem nas coisas que são do alto, escreveu aos Colossenses. Se há alguma coisa boa, amável, fiel, justa, o versículo 8 de Filipenses 4, verdadeira, nisto pensai. É uma ordem, e não é passivo, é ativo. Você precisa buscar pensar nessas coisas. Você precisa estar no meio da turbulência e lembrar que você tem uma promessa. Todos aqui temos uma promessa. É lembrar que Deus falou que estaria conosco, o Cristo dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos, para quem não sabe, é quando essa vida aqui se terminar e nós formos para a vida eterna com Cristo. Então, enquanto houver sofrimento nesta terra, haverá a presença de Jesus Cristo nos consolando, juntamente com o Espírito Santo. Agora, se eu tenho, pastor Ivo, a presença do Espírito Santo, Jesus Cristo prometendo que estaria comigo todos os dias, sem falta,
Se Ele me fez uma promessa, se a Bíblia está rodeada de palavras dizendo, como nós vimos a Josué, como nós vimos a viúva de Sarepta em 1 Reis 17, não tenha medo. Se nós temos tudo isso ao nosso favor, por que muitas vezes o meu cérebro fica rodeado dessa forma, com coisas que não edificam e que me levam ao caos? É porque na hora que o problema chega, na hora que pensa numa conta que tem que pagar, num pepino que tem que resolver, num filho que está desviado lá, num problema isso, num problema aquilo, em vez de ir lá e procurar, vamos ligar lá no culto passado, ouvir as pérolas cantando, vamos pegar a harpa cristã, vamos cantar uns hinos aqui da harpa cristã, vamos edificar nosso espírito, vamos procurar ler a Bíblia, vamos participar da IBD, vamos... Não! Para esquecer dos problemas, para onde você vai? Senta ou deita e abre Instagram. Aqui ó, eu abri o meu, primeira coisa, futebol. Como é que tá? O que aparece para você quando você abre o seu Instagram? O que aparece para você? O que o algoritmo tem mandado para você? Aonde você tem se refugiado em meio ao caos da sua mente? A palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio. Quando diz que Ele é o nosso refúgio, está dizendo que quando eu estiver com problemas, eu vou recorrer a Ele, e não às coisas que o mundo criou para fazer igual meu pai falava, cavalo, você coloca aquela venda assim do cavalo, que é para ele não ver as coisas que estão do lado, não ver nada, ele fica só naquilo que você quer que ele veja, só na frente. Satanás faz isso, ele venda você aqui, ó. A Bíblia fala que os olhos dos gentios estão como que cerrados, fechados. O inimigo deixa ele só com essa visão aqui, ó, e coloca só essas coisas na frente. O que nós temos feito com a nossa alma, com o nosso sentimento, com os nossos pensamentos? Os problemas que nós muitas vezes adquirimos, não são os que vêm, os que adquirimos, que nós podemos evitar. Nós aprendemos desde o Éden como que eles são evitados. Paulo escreveu aos Filipenses: nisto pensai. Versículo 8, Alan, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Aí ele já matou Adão e Eva. Por que eles pecaram? Eva pensou naquilo que não devia. Está na lição da EBD, na 7. E Adão não pensou no que devia. Nós temos que saber no que nós vamos pensar, ou deixar de pensar. Pense naquilo que é verdadeiro. Eles tinham uma verdade dita a eles. Deus falou: não comam da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem dela, certamente morrereis. Aí ela vai e pensou no que não devia, deu ouvidos à serpente. E a serpente você pode incluir toda essa porcariada que estava aqui. E começou a pensar no que não devia. Não, realmente, a serpente falou o que para ela? A serpente falou o que para ela? Não é bem assim não. Eu podia ter colocado desse lado aqui, não é bem assim não. Está cheio de não é bem assim por aí. Não faz mal, não é não, ixi. Pensai em tudo que é verdadeiro. Ela não pensou no que ela deveria pensar, não filtrou, e aí caiu no golpe do vigário. Aí vem o outro para ter uma oportunidade de fazer diferente, o bendito do Adão, e também não pensou no que deveria, caiu também no golpe, pecou, desobedeceu, por não pensar. E nós muitas vezes não pensamos, ou posso afirmar que sempre, em todas as vezes, não pensamos naquilo que devemos, porque o nosso espírito está distante do Espírito de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, faz um filtro. Quando alguma coisa chegar até você, algum problema, alguma situação, faz um filtro. Abre Filipenses capítulo 8, não abre rede social, não abre conversa com ninguém. Vai lá para Filipenses, olha esse filtro.
Vou explicar já que antes que eu me perca e não vá para lá. Emoções e sentimentos. Qual que é a diferença de emoções e sentimentos? Emoção é uma reação rápida, momentânea. Reação por quê? Porque segundo a lei da física, toda ação gera uma reação. Então alguma coisa acontece, alguma coisa você vê, alguma coisa você escuta e você automaticamente reage com algum sentimento natural ali, um instintivo. É um instinto. Se alguém pega, se alguém pega a Lívia e bate nela, faz alguma coisa, qual que é o instinto? A emoção da hora. É alegria, é gozo, é paz, é felicidade. Pode juntar uns homens aí para segurar céus. E assim é com todos nós. Isso é emoção. Isso vem, céu, isso é natural. Na hora que acontece alguma coisa, você... Tem hora que o dente até dói, a gente se aperta assim, ó. Vinícius entende o que é isso. Vinícius tem umas emoções assim radicais de vez em quando. Eu também, você também. Mas esse não é o pecado. A emoção não é o pecado. A emoção, ela se torna pecado quando essa reação, que é para ser passageira, você dá lugar a ela. E aí entra o sentimento, porque o sentimento é o que fica no seu coração. E quando o sentimento fica no seu coração, aí começa a ira, raiz de amargura, coisas que nós vimos hoje na lição. E nós vimos algumas pessoas hoje, pastor Ivo, que tiveram emoções, que é natural. O que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não. A ira é uma emoção, é um sentimento que vem na hora, por causa de alguma coisa que você viu, ouviu. A gente viu na lição de número 7. Os nossos pensamentos, eles são direcionados por fatores externos e internos. Interno é a seu relacionamento com o Espírito Santo. Externo é aquilo que você vê, que você fala, que você ouve, que você toca. A reação, tudo bem acontecer, a emoção, mas quando você deixa entrar para o seu coração, a Bíblia diz, nós vimos hoje, Caim. A Bíblia diz que quando Deus aceitou a oferta de Caim e não aceitou a oferta dele, aceitou a oferta de Abel e recusou a oferta de Caim, qual foi a reação de Caim? Na hora ele matou Abel? Reação, emoção, na hora. Já ficou com inveja, já ficou com raiva. Mas aí ele deixou a emoção, aquela reação que deveria ser momentânea, se tornar um sentimento. E aí ele foi atrás de matar Abel. Não tem problema nós sermos de carne e as reações surgirem, porque é natural. O problema é nós não termos o filtro. E quando essas coisas vêm, a reação chega, aí é hora de você lembrar de Filipenses 4 e 8. Começar a pensar no que você deve pensar. E expelir da sua mente aquilo que você não deve pensar. Aquilo que não é útil, que não é agradável, que não é fraterno, que não é de amor, que não é de paz, que não é benigno. E se você for olhar, cite aí qualquer homem da Bíblia, qualquer um, você vai ver que eles tiveram reações, emoções. E alguns escolheram dar lugar a essas emoções, e outros escolheram não dar lugar a essas emoções. Davi viu Batseba lá toda bonitona. Qual que é a emoção lá na hora? Do homem? Que linda! Quero ela. A Bíblia chama de concupiscência ou desejo dos olhos. E a emoção daquele momento, de uma vista bonita que ele estava admirando, se tornou um pecado enorme. Mas teve um outro
que passou por um aperto maior do que o de Davi, porque o Davi ele estava lá de longe vendo assim, bonito, eu quero. Agora teve um outro que estava de boa na dele lá, trabalhando no palácio. Aí de repente vem a bonitona, eu quero você, foi ao contrário. Aí o negócio já era maior. O pepino que veio atrás dele, eu quero você, e ele, o que ele fez? Ele fugiu. Eu tenho certeza, irmãos, porque ele é homem. Eu tenho certeza que algum sentimento é bonito, é alguma coisa, porque não tem como, é uma luta da carne contra o espírito. Então essa luta não é o problema é o que você deixa passar pelo filtro para entrar no seu coração. E nós tivemos inúmeras pessoas, pode citar qualquer um da Bíblia aí, são pessoas que decidiram, são decisões que você toma nos momentos difíceis da sua vida. Todos passaram por problemas, todos passaram por situações difíceis, todos sofreram. Uns decidiram deixar as emoções virar sentimento. A Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Judas. Irmãos, não foi assim que Judas procurou, não. Satanás encheu o coração de Judas. E o que Judas fez? Traiu Jesus. Foi uma escolha. Foi uma escolha. E ele teve que arcar com as consequências. Graças a Deus, que quando o coração de Davi foi cheio daquilo que não é bom, daquilo que não é de Deus, a consequência não foi a morte física, onde tudo poderia acabar, e acabaria ali para ele. Ele se arrependeu, voltou atrás, pagou pelo seu pecado, mas permaneceu em vida, tendo a chance de mudar o seu comportamento. E mudou, porque ele se arrependeu. Mas e Judas? Quantas pessoas que tomam atitudes por causa de emoções que são passageiras, depois se arrependem amargamente por causa de consequências que não têm retorno. Não tem retorno. Não tem retorno. Por causa de emoções passageiras. Vou pregar agora. A mente se comporta baseada em fatores externos e internos. E a mente é a porta da escolha. Independentemente da origem, o ser humano é responsável por aceitar ou rejeitar os pensamentos. Nós vimos em Filipenses 4:8. Nós devemos pensar naquilo que é bom. Coloca para nós, Alan, por favor, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. 5:22 de 1 Tessalonicenses. Abstenham-se. Aí pode voltar. Abstenham-se de toda forma de mal. Apartem-se. E de toda forma de mal é tudo. São os sentidos. Eu não posso olhar, desejar. Eu não posso ficar ouvindo coisas que não convêm. Eu não posso ficar pegando coisas que não convêm, fazendo coisas que não convêm. Nós vamos ver no livro de Tiago, que quando você olha, que quando você escuta, quando algo vem à sua mente, ao seu pensamento, se você naquele momento faz um filtro, e manda para fora, e manda para longe, não há pecado consumado. Eu costumo dizer, que o pecado, ele é um neto, ele é um neto. Nós vamos ver no livro de Tiago, já vamos abrir lá, Tiago 1:13, é uma coisa gerando a outra. Tiago 1:13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, ou seja, qualquer tentação não provém de Deus. 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, você é tentado por aquilo que você deseja. Você é tentado por aquilo que você deseja.
né? Você já não ouviu as conversas que tem por aí? Varão, meu fraco é tal coisa. Isso tem nas conversas, nas rodinhas, né? Conversa de homem, conversa de mulher, tem alguma coisa assim? Não, é a minha prova, é a minha luta, não sei o que e tal. Nós temos pontos fracos e nós somos tentados em cima deles. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. É o que a Bíblia chama também de concupiscência, quando esta o atrai e seduz. Aquilo que você deseja atrai você, ele chega à sua mente como um desejo. Aí o 15: então a cobiça ou o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, aquilo que você deseja, quando atrai você, e você deixa entrar no seu interior, aí é o que diz no versículo 15: depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Num relacionamento que há entre o seu desejo e o seu desejo vindo até você e você aceitando, você gera o pecado. E o pecado gera a morte. O pecado é filho do seu relacionamento com aquilo que você deseja. E a morte é o neto desse relacionamento. Agora eu quero perguntar para você, em que ponto você está nesse relacionamento? Não, Ever, não tem esse relacionamento. Tem, eu já falei aqui várias vezes. De vez em quando eu oro e falo: Espírito Santo, o Senhor é o que não deixa, me ajuda. Olha eu querendo pecar, olha eu querendo fazer o que é errado, me ajuda, não deixa. Porque é o meu desejo, querer fazer o que é errado. Muitas vezes tem coisas que são erradas que a gente tem vontade de fazer. Levanta a mão e diga aí se não tem. Você tem. É por isso que eu tenho que falar: Espírito Santo, não deixa, segura na minha mão, livra o meu coração, limpa meu coração, porque senão eu vou gerar um pecado, e esse pecado gera morte. Agora eu quero perguntar para você, em que fase você está? Você está começando um relacionamento com aquilo que você deseja, que não agrada a Deus? Você está sendo atraído? Muitas vezes você é atraído porque você se esquece que para você pecar, você é atraído para as coisas boas da vida. Nós temos 2 exemplos, situações de atração na Bíblia, que eu quero citar aqui. Podemos ter mais, mas tem 2 bem claros. O primeiro é esse: o seu desejo te atraindo para o relacionamento onde você vai gerar o pecado. E como é que ele te atrai? Ele te atrai para aquilo que você gosta, para aquilo que é bom. Aí tem uma outra situação em que você é atraído. Oséias, se não me falha a memória, capítulo 2 ou 3 por ali. Coloca o 2:9, só para eu tirar uma dúvida se é. Depois, se não for, a gente procura, mas é em Oséias. Não é 2:9. Oséias escreveu dizendo: eu a atraí ao deserto para lhe falar do meu amor. Será que vocês têm se deixado ser atraído pelo Senhor? Porque o deserto representa algo que ninguém deseja. Mas Oséias disse que é lá que Deus fala do amor dele. Outra versão diz: para lhe falar ao coração, a mente, a alma, para ter paz, como o lado direito de vocês que nós vimos ali. Mas nós muitas vezes não chegamos. Aí Oséias 2:14, errei por 5. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Essa é a NAA. Se não me engano, a ARC fala: lhe falarei do meu amor. Você tem se permitido ser atraído para situações, coisas, lugares que você não gosta, para que você possa ouvir do amor de Deus? Olha lá, a ARC é o coração. Porque nem tudo que é bom e que é bonito, que é aos seus olhos, vai te revelar aquilo que Deus tem realmente para você. Deus falou que quando Ele quis falar ao coração do povo, Ele levou o povo ao deserto. E já que entramos nesse parênteses, eu quero lembrar que Deus não envia ninguém
para o deserto. Amém? Deus não envia ninguém para o deserto. Ele disse em Oséias: eu a atrairei ao deserto. Como que eu atraio? Trazendo para... Quer dizer que ele já está no deserto. Livro de Mateus: e o Espírito conduziu Jesus Cristo ao deserto. Como é que eu conduzo? Eu não tenho como deixar o Waze lá na minha casa e achar que eu vou conseguir acertar o caminho para onde eu vou. Ele tem que estar do meu lado me conduzindo. Você não vai achar na Bíblia texto onde Deus mandou um justo ao deserto sem que ele já estivesse lá, ou que pelo menos fosse com ele. Você está no deserto? Tem um Deus te atraindo para lá, ou andando com você até lá, para que lá você possa ouvir ele falar do seu amor. Agora tem uns que vão até o deserto, né? E já é diferente. Deus não manda, ninguém coloca lá, ele vai. Aí, meu irmão, cabe a você pedir socorro para Deus e falar: Deus, me tira desse deserto. Ele tira. Como gerir esses pensamentos? Agora nós vamos aprender a entender como é que eu vou gerenciar tudo isso aí, como que eu vou administrar tudo isso. Nós somos bombardeados. Filipenses 4:8, que nós já lemos: pensar nas coisas que são do alto, conforme está em Colossenses, que nós já citamos, Filipenses capítulo 4, versículo 8 também. Mas tem um que eu acho muito importante, 1 Coríntios 2, 15 e 16, irmãos. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Olha o que Paulo escreveu: a pessoa que tem o Espírito Santo, não, essa daí é mais desviada, isso aí, NA. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. 16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que ele disse? Você precisa ligar, irmãos, tudo que Paulo escreveu, em todas as cartas que nós temos acesso hoje, elas estão interligadas. Vamos examinar as escrituras. Volta no versículo 15, por favor, Luan. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Julgamento é para condenação. 16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Romanos capítulo 12, o que diz lá? Transformai-vos pela renovação do vosso a mente, alma, coração, intelecto. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso? Buscar ter a mente de Cristo. Pois, agora Romanos capítulo 8, se alguém está em Cristo, e já não há nenhuma condenação para esses. Liga as cartas aí que Paulo escreveu. Está tudo explicando, a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu ouço o pastor falar desde que eu cheguei aqui, 5, 6 anos atrás. Quando ele diz lá que nós temos a mente de Cristo, não somos julgados por ninguém, é porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E que mente de Cristo que é essa? Eu queria sair daqui, mas contudo, seja feita a tua vontade. Eu queria sair dessa prova, sair desse deserto. Você pode orar, dizer assim: mas contudo, eu estou disposto a aprender. Eu queria sair desse deserto, mas contudo, Oséias 2,14, eu prefiro ouvir o Senhor falar ao meu coração. É melhor sair do deserto e viver as coisas deste mundo, ou estar lá e ouvir Deus falar ao seu coração? Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela é voltada para as coisas que são do alto. Quando chega sua mãe para falar com ele: oh, o vinho lá do casamento acabou.
tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Nós estamos aqui quinta, né? Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do Pai, do meu Pai. E a gente toma para si amizades, irmãos e irmãs que não fazem a vontade do Pai. Qual que é a mente de Cristo? A mente de Cristo, ela estava ali para fazer a vontade do Pai. João capítulo 8, versículo 38. Eu faço o que eu vi do meu Pai, vocês fazem o que vocês viram do Pai de vocês. Olha lá, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Ele estava aqui o tempo todo para fazer, obedecer à vontade de Deus. Contudo, entretanto, todavia, seja feita a tua vontade. Quando não era o tempo, ele falava, não é o tempo, não é chegado o meu tempo ainda. Aí quando estava chegando o tempo, ele falou assim, o que você tem que você quer me impedir de passar e beber o cálice que meu Pai tem para mim? Não é você, meu amigo, que vai decidir, ou lutar por mim, para saber o que eu vou passar ou não. Não sou eu que vou decidir aqui. Não, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Essa é a mente de Cristo. Fazer o que Ele quer que você faça, fazer o que Ele quer que nós façamos. A mente de Cristo é se revoltar com as coisas que estão erradas. Esses dias chegou um varão aí, eu estava ali em cima fazendo o word do discipulado, e eu estava nessa sala porque estava acontecendo alguma coisa na minha, e na minha sala eu tenho uma tela ali com as câmeras da igreja, que eu sempre vejo o que está acontecendo, tem alguém entrando, saindo, mas ali eu não tenho, então eu abri no notebook, eu nem ia, eu falei, vou abrir aqui, vou deixar, e fui fazer o word do discipulado. Bem na hora apareceu uma irmã que não é da igreja, tá? Não são cristãos, nenhum dos dois, e um irmão, um casal. Aí ela entrou correndo, não sei o que, e acho que a irmã Márcia, que estava no dia, já rápido fechou o portão e não deixou ele entrar. Já viu que era bagunça. Na hora que eu vi a cena, bem na hora eu coloquei na câmera, na hora que eu vi a cena eu já desci. Na hora que eu vim descendo, a tia Judite já falou, eu já ia lá chamar você, que o Oscar não está aí. Na hora que eu cheguei lá, a mulher estava aqui, respirando fundo, com medo, o outro estava lá, mas assim, ela estava com medo, mas estava provocando, que ela foi no portão, uma hora que eu vi assim, que ela jogou um copo d'água assim nele. Aí ele pegou uma manga, uma laranja, sei lá, e por cima do portão jogou nela. Eu falei, cara, que baderna é essa? Aí desceu, eu fui lá, eu já gritei com ele, sai daqui. Eu falei, sai daqui. Ele falou, não, eu falei, aqui não. Aqui não. Não, porque eu conheço o pastor, eu também conheço, ele gosta de mim. Aqui não, você vai fazer baderna em outro canto. Aqui não, aqui é a igreja. Agora muitas vezes nós vemos coisas erradas por aí, relacionadas a Deus, a obra do Senhor, a casa do Senhor, e não gera uma revolta. Whatever, mas olha, eu li Jesus Cristo expulsando uma galera da igreja, porque estava comerciando, fazendo comércio lá. Me revolta. Um dia veio uma pessoa aqui, e na hora da mensagem, na hora da palavra, entenda, tem um momento para todas as coisas. Na hora que foi dada a oportunidade para pregar, começou a falar das coisas que ele vende, da lojinha dele, que não sei o que. Na época não estava tudo reformado, bonitinho, eu estava no contrabaixo no dia, sentado bem aqui. Eu só inclinei assim, perto dele e falei, varão, vai para a Bíblia. Você tem que se revoltar com as coisas que são erradas. Você não pode deixar. Qual que é a mente de Cristo que está em você? Que mente é essa? As pessoas estão acostumadas a viver um evangelho muitas vezes de aparência. Numa outra situação, lá em Rondônia, me convidaram para ir para a festa de abertura, inauguração de uma igreja. Aí eu fui. Aí eu fiquei lá atrás no fundo, né, em pé, olhando, pá. Aí chamaram, eu quero convidar aqui o pastor fulano, que um homem de Deus, foi difícil conseguir na agenda dele para ele vir, não vai pregar hoje, mas eu quero, né, honrá-lo, eu quero dar
1 minuto aqui, 5 minutos para ele dar uma palavra, uma saudação, falar. Aí subiu, pá, não sei o que, falou, e fogo, terra, e não sei o que, desceu. A pregação todinha do outro irmão que estava pregando, ele estava lá, cutucando o irmão da frente, fazendo piadinha, dando risada, eu ficando revoltado com aquilo. No final, quando o pastor que estava pregando chamou para levantar, para orar e tal, não sei o que, como eu de novo. Aí eu bem aqui, eu olhei, cara, não vou aguentar, eu chamei, falei, porque nem de pastor eu chamo. Eu falei, aí ele olhou assim para trás, o culto não acabou. Aí virou e falou, irmãos, eu preciso ser um defensor das coisas do Senhor. Se você e eu não defendermos, quem vai defender? Vai deixar as coisas, os comportamentos do mundo entrarem dentro da igreja e ficar de braços cruzados? Defender a causa de Cristo, ter a mente de Cristo, é viver como Ele viveu, pensar como Ele pensou. Salmo 37, versículo 31, Alan, por favor. Salmo 37, 31, coloca NAA. No coração, ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Está aqui mais uma resposta. Como que eu vou filtrar isso aí, gerir esses pensamentos? Tenha a lei do seu Deus no seu coração. Dessa forma você não vai vacilar. Você vai andar e os seus passos não vacilarão. Quem dá um passo vacilante é porque esqueceu de olhar para as coisas de Deus, para a lei do Senhor. O que é a lei? É a palavra. O que é a lei, Igor? Igor aprendeu essa semana. O que é a lei? Varão, essa lei que está falando aqui. Falei, Pentateuco, Moisés e os profetas, quando a Bíblia fala da lei, está falando do Antigo Testamento. E aqui é o salmista falando, ele está falando da palavra, de ter o conhecimento. Guarda o conhecimento no teu coração, guarda a palavra no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O segredo para não errar, andar vacilante é isso. Salmo 119, 97 agora, Alain. Vamos para a Bíblia, aproveitar que é EBD. 119, 97. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Quem pode levantar a mão? Não precisa, é uma pergunta retórica, tá? Quem pode levantar a mão e afirmar este verso do Salmo 119? Eu amo a Ana, eu amo o Gael, eu os amo, e todo dia, abraço, é beijo, brincadeira, e aperta, e não sei o que. Amar é isso. Mas será que a gente ama a lei do Senhor, a palavra? Todo dia, não é porque assim, acontece assim, eu acordo, aí... eu tenho que abraçar a Ana, hoje eu tenho que abraçar o Gael, né, que são meus filhos, eu amo eles, vou ter que ir lá abraçar eles e beijar eles. É assim que é o amor? Eu amo a Fernanda. Aí de mim, se eu não der um beijo na Fernanda de manhã, dar um bom dia. Teve dia de chegar lá na Alfa, lá, levar ela do trabalho, na hora de descer, ela só na hora de descer, ela falou, hoje eu não ganhei meu abraço. Aí tem hora que a gente se abraça na hora da oração, lá no começo, lá antes do pessoal começar a trabalhar. Que não abraçou em casa, aí esqueci. Eu tenho que abraçar lá. Esse é o amor. Eu tenho que tirar um tempo aqui com o Gael, eu vou brincar com a Ana aqui, porque né, eu amo eles, então. E não é assim que a gente faz? Muitas vezes com a Bíblia. Eu tenho que... O pastor Dilson falou que crente, para ser crente, né, é 2 horas de relógio, né, meditando aqui. Aí coloca, ó, cronômetro, ou olha as horas. Hoje eu vou conseguir ficar 2 horas. Irmãos, parabéns para quem tem tentado ganhar o céu à força. Mas se você for olhar o original da palavra e o contexto, não é da forma como nós temos entendido a vida toda. É preciso amar. E quem ama não ama por força. Não por força, nem por... Eu preciso amar. Como é que eu amo? Aqui ó, Conrado.
Conrado, Deus deu uma luz nele ali, que pegou um carinho tão grande por mim, que às vezes eu fico até constrangido. Ele chega, eu mando áudio para ele: bom dia, varão, pai do Senhor, não sei o que, queria falar tal coisa. Aí ele vem o áudio dele: ô meu pastorzão, como que você tá? Natural já. Eu falo: ah, varão, o varão me ama. É natural. Não é aquele negócio de: ai amiga, não sei o que, eu estava tão linda no culto hoje. Aí depois: ai meu Deus do céu. É natural, é algo verdadeiro. Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. Como que você vai gerenciar tudo isso? Você precisa amar a palavra do Senhor. Quem não tem esse tipo de amor pela palavra, você pode pensar o que for do que eu estou falando aqui, se você não tem esse tipo de amor pela palavra, natural, assim como eu beijo a Ana e o Gael pela manhã, você está muito tendencioso a vacilar nos seus passos. É a minha meditação todo dia. Tem dia que eu não pego a Bíblia para ler. Tem dia que eu pego e faço estudos, risco e tal. Tem dia que eu só leio alguma coisa. E tem dia que eu nem leio. Mas para alguns momentos eu fico assim, pensando em algum texto, viagem em outro. Essas ligações que eu faço aí. Ah, lá em Coríntios, a mente de Cristo, transformai-vos, nenhuma condenação há. Fico fazendo essas viagens assim. E aquilo ele vai me trazendo uma paz, vai me edificando. Aí entra a paz que excede todo entendimento. Como é que a senhora faz, irmã Erlaine, quando está tudo desabando, quando a senhora está mal? Quantas vezes já vi a irmã Erlaine aqui no culto de consagração, e do nada, sem ninguém ir lá pôr a mão, sem ninguém profetizar, sem nada, ela se derrama, ela chora, ela se entrega. Eu já vi choro de alegria, mas já vi choro de sofrimento também. Mas ela está entregando aonde? Não fica procurando lá no... Deixa eu ver deixa eu ver uma pregação aqui Não, vai na fonte. Vai na fonte. Você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo. Marcos capítulo 6, versículo 31. Agora essa daqui é para bater em mim mais forte do que bateu já em todo mundo. Vou dar um tempo para vocês lerem, tá? Enquanto eu bebo água. Um dia eu falei para o Igor, nesse processo que eu falei quinta-feira de tentar fazer ele virar crente. Hoje você está aqui para se defender. Ele falou para mim, falou: varão, eu nem estava lá para me defender, você falou para virar crente. Hoje ele está aqui para se defender, então eu posso falar. Esse processo aí de tentar fazer ele virar crente, eu falei: varão, eu vou falar para você. Antes eu conversava muito com o Eduardo. O Eduardo, depois que casou, aí esquece o varão. Igual o varão ama a lei do Deus ali, ele ama a Franciele. E aí eu conversando com o Igor, eu falei: varão, porque tal coisa e não sei o que, e eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu tenho que ser mais espiritual, tenho que voltar a fazer tal coisa, não sei o que. Aí ele fala: varão, sai sexta-feira aí, ele e o Leonardo um dia. Bora ali, bora. Rapaz, eles me levaram num rio de uma água gelada ali. Que hora que eu entrei, deu um arrepio tão grande que eu esqueci tudo. Falei: varão, você precisa descansar, você tem que parar. E eu sempre li, né? Tem aquele texto que Pedro procurando Jesus de manhã, cedo, procurando Jesus, cadê Jesus? Quer dizer que eles tinham dormido tudo perto, tudo junto ali. Aí de repente, ele encontra Jesus um tempo depois. Aí fala: mestre, não sei o que, todo mundo te procurando. Eu falei: vamos usar a nossa linguagem de hoje. O que Jesus falou para ele? varão, eu estou desde as 4 da manhã, varão.
Vocês acordaram 8, eu já tinha 4 horas de relógio com Deus. Se fosse hoje, era Jesus estava falando, era o que Jesus falou para Pedro nesse dia. A hora que vocês acordam, eu já tenho 4 horas de relógio com Deus. Já pedalei, varão, já. Ele levantava cedo para começar a fazer as coisas de Deus. Aí, mas também ele vinha e dava um conselho diferente aí, ó. Para bater em mim e em mais uns aí. Venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Era um povo que estava trabalhando, que estava junto com Jesus, que estava na obra, multidão seguindo. Aí Jesus falou: calma, vamos retirar aqui para um lugar deserto. Por que para um lugar deserto? Tem momentos, irmãos, que para você realmente descansar, você tem que estar sozinho. Tem que estar sozinho. A Fernanda e eu temos isso. A gente já se entende numa frase. Quando um vê que o outro está com a cara meio assim, fala, vida, o que foi? Falou, não, eu só quero ficar quietinho. Ou ela, só quero ficar quietinha. Aí o outro já entende e pergunta. Já sabe que só vai ficar quietinho um tempo. Vai ficar ali, pã, ela é Deus, eu e Deus, depois volta ao normal. Graças a Deus, dá certo assim. Jesus nos dá esse conselho. Descansa. Descansa. Não preocupa com as outras coisas. Para de correria. João 13, o versículo 2 e o versículo 27. Não precisa colocar, varão. É Judas, quando Satanás enche o seu coração. Em Atos capítulo 5, versículo 3. Esse sim, por favor. Atos 5 e 3. Não foi só de Judas que Satanás encheu o coração. Ananias também. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Irmãos, como eu disse, em toda a Bíblia você vai ver gente que Satanás está tentando desviar do foco. O segredo está lá no Éden. Pense no que tem que pensar e deixe de pensar no que não pode. Segundo aos Coríntios 13, 12 e 13. Estamos encerrando já. Segundo aos Coríntios 13, versículos 12 e 13. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aceitem a graça de Cristo. Aceitemos a graça de Cristo. Como que eu aceito? Volto a Romanos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a graça. Sabe o que é isso? Aceitar a graça e ter a certeza de que não há condenação sobre você. Tirar esse pensamento de para mim já era, ou alguma coisa. Não estou falando nem de salvação, agora estou falando da vida aqui na terra. Já entra para um complexo de inferioridade ali. Para de pensar assim. Nisto não pensai. João 1, 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem. E aqueles que são filhos são amados, são guardados, são protegidos. Não há acepção, não há maior nem menor. Tem coisas que minha mãe olha para mim e se orgulha, fala, que benção, meu filho assim. Tem coisas que... E tem outros tipos de coisas que ela olha para minha irmã e se orgulha, fica feliz. Mas tem coisas nela que ama, meu Deus. Todos nós temos alguma coisa da qual o Pai se orgulha e se alegra em nós. E todos nós temos alguma coisa da qual o Pai se entristece quando vê em nós. Contudo, entretanto, todavia, o sangue de Jesus derramado na cruz encobre os nossos pecados. E uma vez que estamos em Cristo, Ele não vê
como o homem vê. Ele vê de uma forma diferente. Ele não vê o pecador, ele vê o lavado e remido. 1 Coríntios 10 e 23. Temos mais 3 versículos aí para encerrar. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Tem coisa que nem é um bicho de 7 cabeças, mas não edifica. Deixa, Provérbios 15, versículo 4. Provérbios 15, 4. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Que espírito que é esse? Do homem. Uma das coisas que mata a comunicação entre o espírito do homem e o espírito de Deus, que daí vai desandar alma e corpo junto, é a língua perversa. E eu não estou falando de falar mal do irmão não, irmãos. Estou falando da língua que amaldiçoa. Ah, mas é assim mesmo, essa vida é assim mesmo, mas tinha que ser, mas não sei o que, mas sabe, pessoa que reclama, que não sei o que, dá sem paz. E para finalizar, muito conhecido, Provérbios 4 e 23. Quero finalizar com esse conselho. 4 e 23 de Provérbios, farão. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Corpo, alma e espírito. Parece que não. Mas esse tema está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E se você não entender a função de cada um, e não organizar cada um dentro de você, você não vai conseguir ter sucesso na sua vida. Antes de tudo, tá aqui, antes de família, antes de qualquer coisa, é o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Nós vamos finalizar lembrando: espírito responsável por se comunicar com Deus. Se essa comunicação não existir, alma e corpo padecem. Uma vez que o espírito se comunica com o Espírito Santo, a alma, razões, emoções, sentimento, intelecto, ela começa a viver daquilo que o espírito recebe do Espírito de Deus, e começa a ter paz, começa a viver bem, e o corpo vai reagir fazendo aquilo que é bom. E quando a gente peca com o corpo, com palavras, com olhares, com atitudes, é porque a alma não está bem. E a alma não está bem porque o Espírito não está se comunicando devidamente com o Espírito de Deus. Guardem os vossos corações, guardemos os nossos corações, para que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar?